No vídeo de hoje eu gostaria de tratar do seguinte assunto: os novos avatares usados pelo Facebook são coisas do diabo? Isso mesmo, eu recebi inúmeras mensagens, pessoas indagando, questionando nas redes sociais a respeito dos avatares criados pelo Facebook. Muita gente está conjecturando de que isso é uma coisa diabólica, de que isso é uma coisa maligna e de que Satanás criou mais uma estratégia para poder manietar a igreja. Parece que o tempo passa e as práticas evangélicas continuam as mesmas. Você há de convir, por exemplo, que já disseram que muitas coisas pertencem ao diabo ou foram criadas pelo diabo, né? Nessa perspectiva, eu já vi gente dizendo que a Coca-Cola era do diabo, que a Fanta Uva era do diabo, que ouvi os antigos LPs ao lado contrário, do lado contrário era também coisa do cão, do cramulhão, da coisa ruim. Isso sem falar de bonecas, de brinquedos e de coisas distintas que, segundo alguns, apontavam efetivamente para uma estratégia diabólica e maligna. Eu confesso que fico impressionado como alguns cristãos são obcecados por isso, né? Eu já vi gente dizendo, olha, você não pode assistir filmes da Disney porque os filmes da Disney eles são possessos ou foram possuídos por uma influência diabólica, maligna. Há determinados filmes que têm um demônio por trás. É impressionante a capacidade que os evangélicos têm de atribuir ao diabo um poder que ele não tem, um poder que ele não possui. Na verdade, os evangélicos eles são maniqueístas, os evangélicos eles são dualistas, e eles oferecem ou concedem ao diabo um poder descomunal. E nessa perspectiva é como se o diabo fosse criando determinadas situações e circunstâncias para que os crentes fossem manietados, presos e por aí faz. Ora, é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, que Satanás não é o responsável pelo destino da humanidade. Quem rege, quem governa, quem domina, quem tem controle sobre todas as coisas é o Senhor nosso Deus. E o próprio diabo ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não permita. Lembre-se, por exemplo, do episódio de Jó. Satanás só pode tocar em Jó porque o Senhor assim decidiu que iria acontecer, porque caso contrário, isso não seria possível. O problema é que muitos evangélicos que por possuírem uma teologia rasa, por possuírem conhecimento bíblico raso e frágil, tornaram-se Ghostbusters, caçadores de fantasmas, e acham que o diabo ele está por trás, por exemplo, dos avatares do Facebook, que segundo alguns está relacionado diretamente ao hinduísmo. Ora, eu acho que os cristãos precisavam amadurecer um pouco mais e entender que o problema especificamente não é isso. O problema é que desconhecemos as Escrituras, o problema é que desconhecemos a palavra de Deus, o problema é que não conhecemos as doutrinas bíblicas fundamentais à fé cristã. Eu estou dizendo que o diabo é um inepto, que ele não pode agir ou se levantar contra cristãos? É claro que sim, né? As Escrituras nos ensinam isso de forma clara, que o diabo é o nosso adversário e que ele anda ao nosso derredor rugindo como leão. Não vamos, em hipótese alguma, negar isso. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, portanto, a gente sabe disso, a gente não vai negligenciar isso. Contudo, nós não podemos atribuir a Satanás todas as coisas. Então, assim, qualquer coisa nova que surja é do diabo. Os mais antigos vão lembrar, por exemplo, quando surgiu o código de barras. Quando os códigos de barras começaram a serem usados nas gôndolas do supermercado. O que teve de gente dizendo que aquilo era a marca do anticristo, a marca do cão, a marca do capeta, a marca do crambulhão, né? Quando, por exemplo, começaram, eu falei da Coca-Cola, vou voltar de novo desse refrigerante, não, uma Coca-Cola, porque a letra é assim, ela age dessa forma, né? Eu lembro de um brinquedo, um boneco que tinha na década de 80, na década de 90, de um personagem chamado Fofão, e diziam que tinha uma espada por dentro, que tinha uma coisa maligna, que tinha uma coisa diabólica, que as crianças não podiam usar aquilo. E a gente vai virando, vai criando, ou vai fabricando, melhor dizendo, factoides em cima dessas coisas.
Então, gente, vamos combinar, né? Tá para além, ainda que o Facebook tenha ideologias, ou traga ideologias, às vezes absolutamente anticristãs, ainda que o curso desse mundo, que o sistema desse mundo ele seja anticristão, a gente tem que parar para pensar e não atribuir a qualquer coisa que surja, ou qualquer utensílio que apareça de novo, né, como uma coisa diabólica, como uma coisa maligna, como uma coisa satânica. As escrituras nos ensinam que nós não devemos tomar a forma desse mundo, né? Isso aponta para conceitos, para valores. O que adianta, por exemplo, você dizer que o Avatar é coisa do cão, do capeta, do camulhão, e se as suas perspectivas e as suas ideologias são ideologias e perspectivas não fundamentadas efetivamente nas escrituras, mas nesse mundo tenebroso? Então, o problema não está efetivamente no avatar, no refrigerante que bebe, não está na boneca que tem, ou nem tampouco no filme que assiste. O problema está em deixarmos com que conceitos e valores e pressupostos absolutamente anticristãos norteiem as nossas vidas. Então, deixemos de ser dualistas, cuidado com o maniqueísmo, ele é perigoso, até porque é importante que você entenda que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Que Deus abençoe.